Ela foi encontrada morta em um local por onde passava quase todos os dias, como se a própria rotina tivesse conduzido ao fim. Não houve gritos ou pedidos de ajuda registrados. Nenhuma testemunha apareceu. O que chocou os investigadores não foi apenas o crime, mas o que veio depois, quando descobriram que alguém já observava havia meses, sem que ela jamais soubesse. A pergunta que surgiu logo no início foi perturbadora. Como alguém pode conhecer cada passo da sua vida, sem você sequer perceber que está sendo observado? Essa história acontece em uma cidade comum, dessas em que as pessoas seguem sempre os mesmos caminhos, passam pelas mesmas ruas e acreditam que isso é sinônimo de segurança. Uma rua específica, aparentemente normal, ligava a casa dela ao trabalho. Ela atravessava aquele trecho quase todos os dias, sempre no mesmo horário, sem imaginar que aquele hábito estava sendo notado por alguém escondido na paisagem. Ela era uma mulher comum, discreta, com uma vida simples e previsível. Trabalhava, voltava para casa, resolvia problemas cotidianos. Não era famosa, não se expunha nas redes sociais, não chamava atenção. Justamente por isso, ninguém entenderia depois por que ela foi escolhida. Ele, por outro lado, vivia à margem da rotina dela. Morava ou trabalhava próximo daquela rua. Via a passagem diária como um ponto fixo no próprio dia, algo que dava sentido às horas vazias. No começo dizia a si mesmo que era apenas curiosidade. Depois, passou a esperar por ela. Com o tempo, começou a registrar imagens, vídeos rápidos, sempre à distância, sempre escondido. Não havia contato, não havia conversa. Apenas observação. O caso se torna estranho e perturbador, porque tudo aconteceu sem troca alguma entre vítima e agressor. Não houve rejeição, discussão ou relacionamento. A obsessão nasceu sozinha, alimentada apenas pela repetição e pela fantasia. Na cabeça dele, ela já fazia parte da vida dele, mesmo sem nunca ter cruzado uma palavra com ele. O que a polícia acreditou inicialmente é que o crime foi cometido por alguém impulsivo, um desconhecido violento que agiu por oportunidade. Essa teoria parecia lógica demais, simples demais, porque havia detalhes que não combinavam com um ataque aleatório. Alguém conhecia os horários dela, alguém sabia exatamente onde esperar. Alguém já estava ali muito antes do crime acontecer. E o mais inquietante é que naquele momento, todos ainda olhavam para a pessoa errada. À medida que a investigação avançava, uma pergunta nova começou a incomodar quem analisava o caso com atenção. Se o crime tinha sido aleatório, por que o local escolhido coincidia exatamente com um trecho da rua onde ela sempre diminuía o passo? O detalhe parecia pequeno, mas era contraditório demais para ser ignorado. O ataque não aconteceu em um ponto isolado ou escuro, e sim em um trecho comum, visível, onde ela passava quase no mesmo horário todos os dias. Isso derrubava a ideia de oportunidade. Aquilo não tinha sido impulso. Mesmo assim, a teoria aceita naquele momento era confortável. Um criminoso ocasional. Alguém de passagem, talvez um morador de rua, ou um desconhecido violento. Essa versão seguia firme porque não havia ligação aparente entre vítima e agressor. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma relação prévia, pelo menos, era o que todos acreditavam. A primeira mentira começou a aparecer quando o celular dela foi analisado. Não havia ameaças, mas havia algo estranho. Em alguns dias específicos, ela tinha feito pequenas mudanças de rota, quase imperceptíveis, como se tivesse sentido algo fora do normal. Isso indicava que, mesmo sem saber quem, ela talvez tivesse percebido que estava sendo observada. A mini revelação veio quando um investigador experiente, conhecido por não aceitar explicações simples demais, resolveu revisitar imagens antigas de câmeras públicas da região, não apenas do dia do crime, mas de semanas anteriores. Foi ali que surgiu uma figura recorrente, um homem parado, sentado, ou fingindo mexer no celular, sempre presente, em horários parecidos, sempre distante o suficiente para não chamar atenção. Esse investigador acabou se tornando o herói silencioso da história. Enquanto todos procuravam um agressor impulsivo, ele passou a procurar um padrão. Descobriu que o homem não agia apenas naquele ponto. Ele observava antes, estudava, registrava, não atacava por impulso. Atacava quando a fantasia construída já estava completa. O modo de agir era sempre o mesmo. Ele escolhia mulheres que passavam sozinhas por rotinas previsíveis. Nunca abordava, nunca falava. Gravava pequenos vídeos, fotos de longe, criando uma coleção secreta. O crime, para ele, não era apenas o ato final. Era o controle absoluto, o poder de acompanhar uma vida sem ser percebido. O ataque acontecia quando a obsessão deixava de ser suficiente. O que ele ganhava com isso não era dinheiro, nem reconhecimento.
Era a sensação de existir na vida de alguém que jamais saberia seu nome. Para ele, aquele segredo era prazer, era domínio. A grande virada aconteceu quando a polícia prendeu um suspeito errado. Um homem com histórico violento, que frequentava a região e parecia se encaixar no perfil inicial. A mídia aceitou rápido demais. O caso parecia resolvido, mas o investigador não comprou a história. A mentira caiu quando o celular do suspeito foi analisado e não havia nenhum registro da vítima. Nenhuma imagem, nenhuma busca, nenhuma obsessão. Aquilo não combinava com o tipo de crime cometido. Foi então que o verdadeiro suspeito apareceu. Um homem comum, discreto, sem antecedentes. O mesmo que surgia repetidamente nas imagens antigas. Quando o computador dele foi apreendido, tudo mudou. Pastas organizadas por datas, horários, locais, vídeos gravados à distância. Meses de observação silenciosa. Ela estava ali os dash, sem nunca saber. O herói da história, entendeu? Naquele momento que o criminoso não queria apenas matar, queria possuir uma narrativa inteira em segredo. E foi essa obsessão registrada que o colocou atrás das grades. O culpado foi preso. O caso, oficialmente, encerrado. Um investigador reconhecido. Um criminoso isolado da sociedade. Mas um detalhe ficou sem resposta. No computador apreendido, havia arquivos que não eram dela. Outras ruas, outros horários. E a pergunta que permaneceu foi simples e perturbadora. Ela foi realmente a primeira